A paz, amados, para mim é um grande prazer estar novamente com vocês, compartilhando uma palavra de Deus para nossas vidas, né? Para nossas famílias. Amados, eu quero citar alguns exemplos passados que se passaram para que a gente possa ter como base para a nossa família, ter como base para nós como igreja, né? Para nós como cristãos, para que a gente venha ter um aprimoramento em nossa vida, um aperfeiçoamento através da palavra de Deus, dos conselhos que Deus tem registrado na sua palavra, já que essa é a manifestação das suas obras feitas antes da fundação do mundo. Quer dizer, Jesus se manifestou através da palavra, Ele que é o verbo, para que a gente andasse nesse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por isso, pelo caminho, pela verdade e pela vida. Ou seja, a verdade está dentro do que Ele falou, né? O caminho está dentro da mensagem que Ele falou, dos aconselhamentos que Ele deu para a igreja, para as pessoas, né? Para os cristãos, para as pessoas em geral, né? E de maneira que essa palavra não é só para quem é crente ou evangélico, como eu sou, mas é para todos como pessoas, como cidadãos, né? Que vivem em sociedade. De maneira, amados, que tem 3 síndromes que se manifestaram no passado e que pode se manifestar no presente, talvez esteja se manifestando no presente, como eu acredito até que tenha se manifestado por diversas vezes em alguns lugares e talvez até na minha própria vida, na minha própria família, no caminho onde eu ando, onde você anda, onde vivemos, dentro do nosso contexto, né? De maneira que pode estar acontecendo como pode acontecer. E essa palavra é para que a gente tenha uma visão geral das coisas e a gente venha estar vigiando e esperto para que o diabo não venha e roube nossa coroa. A síndrome de Avarte, por exemplo, onde a rainha do rei Assuero, na época da rainha Esther, onde a rainha Esther foi escolhida pelo rei Assuero para ser a sua esposa no lugar de Avarte, justamente porque Avarte se rebelava contra ele. E uma certa feita, ele estava reunido com os príncipes, festejando, e ela estava no seu reservado, num lugar também festejando, também com amigas e pessoas, de maneira que ele mandou chamá-la para mostrar aos príncipes, às pessoas, né, a sua grande beleza, a sua formosura. E ela não aceitou, ela se rebelou contra o mandamento do rei e os príncipes não aceitaram aquela situação. Por quê? Porque ela seria um exemplo para outras princesas, para outras mulheres. E como foi exemplo, né? Que depois aconteceu muitas outras vezes e até chegar aos nossos dias ainda, né? Acontece essas coisas. De maneira, mano, que a gente vê que a palavra de Deus, ela esclarece algumas coisas. E se alguém te ensinou diferente, é porque ele ensinou não pela palavra de Deus. Se ensinou pela palavra de Deus, com certeza te ensinou assim. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, diz: e a mulher disse Deus, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, que ainda continua até hoje. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Como ainda continua sendo conselho ainda para o nosso dia, porque essa palavra Jesus não a revogou. E essa síndrome que aconteceu, um vírus que se alastrou desde a antiguidade, ela vem entrando nos nossos lares, entrando nas nossas igrejas, entrando na nossa vida, entrando na sociedade. De maneira que a mulher é a disjuntora, é a companheira, né? E isso também não dá o direito para os homens de dominar a sua esposa de uma maneira desequilibrada, de uma maneira que venha colocar em risco a sua vida, né? O homem tem que ser aprimorado também para dar o melhor, para fazer o melhor, para dar até a vida pela sua esposa. Mas a realidade é que, seja ele como for, não é?
a mulher ela tem que ser submissa ao seu esposo, como está escrito também hoje no Novo Testamento, na nova aliança que Cristo estabeleceu com a igreja, com os homens. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao 15, fala que a mulher tem que estar sendo casta diante do seu marido, estar se submetendo ao marido. No versículo 15, a Bíblia diz que até sua salvação corre risco se ela não for modesta diante do seu esposo, né? De maneira que a mulher é adjuntora, não é igual como tem pessoas ensinado, né? Na questão de posição, de posicionamento na família. Estou falando de posicionamento na família, porque tanto homem como mulheres têm o mesmo valor diante de Deus, porque Deus ama tanto um como o outro. Mas no posicionamento na família, na igreja, é assim que Jesus estabeleceu, pré-estabeleceu, né? E nunca mudou isso, né? E a gente vê em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 24, e é muito importante você ler essas referências para você entender, que aí explica muito bem o apóstolo Paulo falando que a igreja não pode ser igual a Cristo, não pode ser igual, ela não pode transpassar o mandamento do rei, não pode transpassar o desejo do rei, não pode. A igreja não pode ser igual ou maior do que Cristo, ela tem as obras que foram preparadas por Deus, foi pré-estabelecida por Deus para que ela viesse a praticá-las, não é? E a grande maioria delas está na Bíblia, e de uma maneira clara e evidente, de uma maneira muito esclarecedora, né? De maneira que a igreja não é igual a Deus, é igual a Cristo, jamais será. Ela é serva, ela é adjuntora, até na sua obra ela é adjuntora. O Espírito Santo comanda e ela segue adjuntando, segue ajudando, segue firmando aquilo que foi estabelecido pelo Espírito do Senhor. A mesma coisa é a esposa. Então não tem igualdade, é coisa de posicionamento, é onde Deus colocou o marido como cabeça e a mulher como adjuntora, que até o desejo, até o projeto tem que ser encabeçado pelo marido. Isso não quer dizer que ela também não possa estar dando ideias, e ele, como um homem de Deus, como um homem que se submete aos conselhamentos também de Deus, tem um coração bom, porque foi tratado pelo Espírito, ele vai ouvir sua esposa e vai, muitas vezes, fazer o que ela, praticar as ideias dela, porque as mulheres são muito inteligentes, muito capazes. No entanto, elas são adjuntoras e submissas ao seu esposo. Se for tentar chegar a ser igual ou ser maior, elas podem perder até a sua salvação. Eu estou falando a Bíblia que esclarece isso, muito embora isso seja para quem crê, né? Se você crê que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, você crê assim. Se você não crê, aí você crê como você acredita, tá bom? De maneira que você tem essa liberdade. Eu estou passando apenas para que as pessoas que são cristãs, que são tementes à palavra de Deus, elas saibam o que está escrito para que elas venham a praticá-la. Então essa síndrome faz com que muitos homens não aguentem mais suas esposas pelos atritos, e muitas mulheres deixam seus esposos por qualquer coisa hoje, né? De maneira que a separação, justamente por quê? Porque essa síndrome que se tornou epidemia nos nossos dias, ela se manifestaram no passado e tem sido como modelo para o presente. Também tem a síndrome, né, de Simão, o comerciante de dons, né? Você sabe que é importante você ser uma pessoa humilde diante de Deus, esperar o tempo de cada coisa, né? Você que sonha fazer um trabalho para Jesus, um trabalho para Deus, espera o tempo, porque com certeza vai vir do alto, com certeza o óleo vai ser derramado sobre a tua cabeça. Deus vai te escolher, como Deus já te escolheu desde o princípio. Quando você chegou, quando você se acordou, você já é um escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus para fazer, não é para simplesmente estar, é para fazer, não é para avançar, para conquistar
Aí eu fazia com que se cumpra a palavra de Deus. De maneira que tem a síndrome de Simão. Simão, no capítulo, em Atos capítulo 8, do 9 a 20, ele era uma pessoa que queria comprar os dons. Não é? Hoje você pode querer comprar dom com amizade, comprar dom com 5 mil reais, com jantares, com valores financeiros altos, baixos, ouro, prata. Você pode ganhar com amizade, com a política. Você pode tanto comprar como você pode vender, de maneira que é uma síndrome que pode se manifestar na tua vida, um vírus que vem desde o passado e que tem que ser cortado na nossa vida, para que a gente tenha essa humildade diante de Deus para receber os seus aconselhamentos, a sua palavra, né? E a síndrome de Ananias e Safira também, né? Onde aquele casal era feliz, era um casal maravilhoso, era um exemplo, não é? Mas era um casal que era guiado por status, pela mentira, não é? Por projetos pessoais, porque se fosse projeto em Cristo, não teria dado a metade da sua fazenda, escondendo a outra. Fizeram um investimento na sua vida, no seu status, no seu crescimento diante da igreja, com dinheiro. Venderam a sua fazenda, a metade da fazenda, chegaram e lançaram aos pés dos apóstolos, dizendo que era o valor todo, e vieram a morrer, né, pelo Espírito de Deus. Não foi, você pode até pensar, lendo o texto, em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 10, diz que Pedro deu uma palavra, né, e eles caíram, ambos caíram, né, primeiro o marido, depois a esposa, caíram sem vida e foram enterrados, não é verdade? De maneira que assim está escrito. Mas por quê? Porque a base deles não era Cristo, a base deles era status, era reconhecimento, era mentira, status, projetos pessoais, até a sua aliança de casamento era por quê? Porque queriam crescer, porque tinham um grande projeto na sua vida, né? Mas, e dentro ali do contexto cristão, né? Então, essas síndromes se tornaram epidemias em nosso tempo, e é muito importante que a gente vigie para que a gente não pratique essas coisas, já que a gente quer crescer, já que a gente quer fazer algo para Deus. Nós, como cristãos, a gente pode estar fazendo isso no meio na sociedade, a gente pode estar fazendo isso em nossa casa, no meio onde a gente convive. Por isso é importante sabermos dessas coisas, para que a gente tenha como base negativa, para saber o positivo de Deus está escrito, para a gente praticar aquilo, né? E essas coisas que Deus tem ensinado, ela traz vida para a gente, em abundância, e principalmente vida eterna, né? Eu fico muito feliz de compartilhar com vocês acerca desse assunto, de maneira que eu volto a repetir, se tornou epidemia essas 3 síndromes nos nossos dias, né? Então, orar e vigiai, para que não caia em tentação. É isso que eu devo fazer para a minha vida e melhorar, porque somos pecadores, no qual dentre os tais eu me incluo, né? E precisamos das misericórdias de Deus, mas precisamos também sermos firmes para que haja mudança na nossa vida. Que Deus abençoe a todos e até outro dia, se Deus quiser.